Ok, boa noite a todos os demais, aqueles que não conheço, agora fico conhecendo. Irmãos queridos, ouvindo essa lista dos pedidos, né, mas também há agradecimentos, né, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós temos mais do que merecemos, né? Então, tudo que temos é motivo de gratidão. Mas, ouvindo essa lista, tantas pessoas enfermas, eu não poderia deixar de fazer uma menção, pelo menos, né, Apocalipse capítulo 22, né? Quando João fala que do trono de Deus flui o rio da vida, que alimenta a árvore da vida, da qual os salvos vão se alimentar. Né? E aí diz assim, que ela produz 12 frutos, de mês em mês. Eu tenho umas plantas aqui em casa, elas dão fruto só uma vez por ano, né? Para mim é uma tristeza, sabe? Mas quando vem já é bom, né? Mas a árvore da vida dará 12 frutos, né? Todo mês vai ter um fruto novo. E aí depois ele fala assim, verso 3, né? E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, o Apocalipse termina, né, com essa nota, sabe, sobre saúde, sobre vitalidade, vigor, né, cura, porque Deus se preocupa com a nossa saúde. Deus se interessa, né? Deus se importa com a saúde de seus filhos. Por isso tem essa promessa. Então, nem tudo nós alcançamos aqui. A morte finalmente chegará para nós, né? Ou o descanso. Mas a gente tem essa certeza, essa esperança, né? De que no novo céu, nova terra, haverá cura e vitalidade. Não mais doenças, não mais enfermidades. Daí no verso 14, Apocalipse 22, né? Verso 14, ele diz, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Então, a cruz, na verdade, já é o princípio da árvore da vida. A gente recebe, né, o benefício da graça, e isso, então, nos dá o direito que Adão perdeu, né, é o direito à árvore da vida. Deus abençoe e console você com essa esperança do novo céu, nova terra, quando não mais pediremos orações, né, por pessoas enfermas, mas daremos graças pela eternidade, né, por pessoas saudáveis em Cristo. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas e também sobre o alto clamor. Abra sua Bíblia aí, como você está, em Apocalipse 14, versículo 6, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua e povo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra, e as fontes das águas. E seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia. No verso 9, seguiu-se a este um terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na sua fronte, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, essas são as 3 mensagens angélicas. Vou compartilhar a tela, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Pode me permitir, Zina, por gentileza, compartilhar? Espera aqui. Eu vou mostrar alguns textos, algumas comparações de textos no Apocalipse, para que vocês possam acompanhar o raciocínio, né, que vamos desenvolver. Eu sempre tenho usado a imagem, né, e porque raramente eu prego sem utilizar um recurso visual, porque a profecia, irmãos, é dada em recursos visuais, né? Veja Daniel, tantas imagens, e no Apocalipse mais ainda, né? Então ele viu as coisas, daí ele transcreve para nós, né? Descreve para que a gente possa compreender. Então vamos pensar um pouquinho sobre as 3 mensagens e o alto clamor. Olha só, um testemunho breve, né? Numa casa muito semelhante a esta, chegou um comportor em 1971, lá no distante oeste de Goiás. A igreja adventista mais próxima desse lugar onde eu vivia aos 5 anos de idade estava a mais de 100 quilômetros. A minha casa estava a 36 quilômetros da cidade mais próxima. E aí chegou lá um comportor montado a cavalo, 1971, e vendeu para o meu pai Vida de Jesus e Focalizando Nossa Época, no livro de Daniel Apocalipse. Vendeu para o meu tio Antônio Dornelles. Meu tio logo começou a guardar o sábado só com a leitura do Vida de Jesus. Pouco tempo depois, nós também fomos batizados. Hoje, mais de 100 adventistas na família. Graças a Deus. Esse comportor
era movido pelo Espírito Santo. Ainda queremos conhecer alguma coisa sobre ele. Até hoje não tivemos nenhuma notícia, sabe? Em Goiás. Minha mãe se lembra até hoje, né, da passagem dele pela nossa casa. Jantou lá, dormiu lá. Meu pai era muito hospitaleiro. Viu o homem, né, querendo voltar 36 quilômetros para a cidade, à noite, a cavalo, e disse, não, você não vai. É perigoso. Dorme aqui, amanhã cedo você vai. E ele aceitou o pouso, né? Jantou. Minha mãe se lembra até hoje, né, que ele carregava um vidrinho de óleo, sabe? Para as pessoas fazerem comida para ele, né? E ela preparou a comida dele naquela noite. Eu comecei a ler os livros de profecia sem saber ler, né? Porque estava lendo as imagens. As imagens de Daniel e Apocalipse. E até hoje, irmãos, a minha mente é cativada por essas imagens. Muito bem, então, esta é a imagem, né, que João descreve. 3 anjos voando pelo meio do céu, proclamando 3 grandes mensagens angélicas, mensagens celestiais. Observe o seguinte aspecto, né? A mulher em Apocalipse 12, né, diz assim, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher, né, vestida do sol, a lua embaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas. A mulher estava no céu, porque essa mulher é o povo de Deus. E depois ele diz que vê 3 anjos no céu. Percebem a coincidência, né, que não é coincidência, é uma providência? A mulher, que é o povo de Deus, a comunidade do povo de Deus é vista no céu, é vista no céu. Esses 3 anjos, que representam a mesma comunidade do povo de Deus, também é visto no céu. É interessante que em Apocalipse 12, 13 e 14, né, o céu é como se fosse o espaço daqueles que estão em conexão com Deus. A terra e o mar é o espaço daqueles que não estão em conexão com Deus. Porque da terra sai uma besta e do mar sai outra besta. Os que se assentam sobre a terra estão sob domínio das bestas. E aqueles que estão no céu estão sob a bênção de Deus. O diabo estava no céu. E aí, com a batalha dele contra Cristo, ele caiu para a terra. Perde o favor divino. Muito bem, então esses 3 anjos voando pelo meio do céu, a gente deve se lembrar da mulher, junto com eles, né? Porque ambas as visões tratam com o povo de Deus. Então, em Apocalipse 14, nós temos esta visão, né? E aí eu vou mostrar para vocês um paralelismo, né, que tem entre Apocalipse 14 e 10, que ajuda a gente a entender o que é a mensagem do povo de Deus retratada nesta visão de Apocalipse 14. Então, a visão diz que o anjo tem um evangelho eterno, e não tem um artigo definido, é um evangelho eterno. A palavra evangelho no Novo Testamento sempre é precedida de artigo, porque é a vida, morte e ressurreição de Cristo. Quando ele fala um evangelho, ele não está se referindo necessariamente ao evangelho. Ele proclama em grande voz. E o evangelho é para ser pregado aos que se assentam sobre a terra. Então, é um evangelho para ser evangelizado, porque o verbo, né, para pregar, proclamar, é evangelizo, e a forma verbal é evangelizai. Então, o texto diz assim, tendo o evangelho eterno para evangelizar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E depois, então, diz que é para adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Pois bem, agora vejam, em Apocalipse 10, né, tem uma visão muito parecida. E esta semelhança ajuda a gente a entender o que é o Evangelho Eterno. Que é a mensagem que nós escutamos e que nós vivemos e que queremos proclamar. Apocalipse 10, então, o anjo tem um livrinho aberto. Ele clama com grande voz. Veja a semelhança. E aí vem uma ordem, né, para profetizar a muitos povos, nações e línguas. Profetizar o mistério de Deus que foi anunciado aos profetas. E aí, o mistério que foi anunciado aos profetas, né, na verdade, o texto está dizendo assim, o mistério de Deus foi evangelizado aos profetas. Então, tem aqui o verbo evangelizar em Apocalipse 10 também. E aí tem a mesma menção. Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Perceberam que há umas coincidências entre as duas visões? Elas são parecidas. Então, o primeiro anjo tem um livrinho aberto.
segundo anjo tem um evangelho eterno. Aí no primeiro anjo tem a ordem para profetizar para muitos povos, nações e línguas. No segundo anjo, ele tem o evangelho para evangelizar cada nação, tribo, língua e povo. Muito bem, irmãos, esta semelhança entre as duas visões nos faz lembrar, olha só, de Guilherme Miller. Miller dizia assim, ó, Deus tem revelado as coisas que hão de acontecer, por meio de visões, figuras e parábolas. E que, desta maneira, as mesmas coisas são reveladas várias vezes, em diferentes visões, ou em diferentes figuras e parábolas. Para entendê-las, o intérprete precisa combiná-las em uma só. Então, veja, Deus revela as mesmas coisas várias vezes. Em Daniel 2, né, tem os 4 reinos. Daniel 7 tem 4 reinos de novo. É a mesma visão, mas com, quer dizer, o mesmo conteúdo, mas em visões diferentes, com símbolos diferentes. Daniel 8 repete também. As 7 igrejas é o mesmo período histórico. Os 7 selos, as 7 trombetas no Apocalipse, são 3 visões diferentes do mesmo período histórico. Por isso que Miller dizia, Deus tem revelado as mesmas coisas várias vezes. E aí você tem de, então, juntar as diferentes figuras numa só para conseguir entendê-las. Então, nesse caso aqui, veja, esta semelhança entre as duas visões sugere para nós que provavelmente seja a mesma visão. E que o livrinho aberto na mão do anjo em Apocalipse 10 deve ser o mesmo evangelho eterno na mão do anjo em Apocalipse 14. Percebem? Inclusive, né, quando o primeiro anjo começa a falar, tendo o evangelho eterno para pregar, né, ele começa a falar, ele diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. De onde é que vem esta mensagem da hora do juízo? O começo, né, da hora do juízo. Exatamente de Daniel. E em Apocalipse 10, então, o livro de Daniel é aberto, né, para a compreensão da mensagem do juízo, Daniel 8:14. E o anjo de Apocalipse 14, então, começa a pregar e diz exatamente a mensagem de Daniel. É chegada a hora do seu juízo. Então, é muito interessante pensar, né, que o povo de Deus que recebe um evangelho eterno para proclamar desde 1844, é o mesmo povo, né, que conseguiu compreender o livro de Daniel. É o mesmo povo que compreendeu o livro de Daniel. Então, muito provavelmente, né, o evangelho eterno, que não tem artigo definido em Apocalipse 14, né, seja o livrinho de Daniel. E aí você pode se perguntar assim, mas pastor, mas Daniel não é um evangelho? O evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu pergunto para você, no juízo que Jesus começa a proceder, em 1844, né, como é que nós podemos ser absolvidos? Como é que nós podemos ser aprovados nesse juízo? Somente por meio da graça de Cristo. Somente por meio do plano de redenção, né, que se concretiza na cruz do Calvário. Então, quando nós falamos do juízo, estamos falando da expiação também. Então, Jesus começa em 1844, né, um juízo pré-advento, um juízo investigativo, que é o mesmo dia da expiação. E no dia da expiação, o que os judeus faziam, os israelitas? Eles sacrificavam um bode para o Senhor, sacrificavam um cordeiro para o perdão dos pecados do sumo sacerdote, não? Então, o evangelho eterno, conectado com o livrinho de Daniel, é a mensagem do juízo, né? E nesse juízo, o povo de Deus é absolvido por meio da graça de Cristo. Jesus não está simplesmente julgando, ele está fazendo expiação. Ele está aplicando, né, o benefício do seu sangue em favor daqueles que creem nele, para purificá-los, lavá-los, justificá-los, santificá-los. Então, é o esforço do céu, desde 1844, né, levar o povo de Deus a estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Isso é uma mensagem de boas novas. É uma mensagem de salvação. É uma mensagem
evangélica, né? Ou evangelística. Então, irmãos, a primeira coisa que nós devemos saber em Apocalipse 14, na primeira mensagem, é que não é um evangelho, né, compartilhado com os evangélicos que o povo de Deus prega. O povo de Deus não prega a mesma mensagem, né, dos protestantes, evangélicos, pentecostais, batistas, luteranos, presbiterianos, católicos, né? Não, o povo de Deus tem um evangelho específico. É a mensagem profética que aponta para a justiça de Cristo, que está disponível a nós no santuário celestial. Então, eu quando falo desse assunto, eu sublinho a seguinte afirmação. O povo adventista do sétimo dia, representado pelo primeiro anjo, proclama o evangelho no contexto da mensagem profética. Se o povo de Deus trabalhar com o evangelho sem a mensagem profética, não cumpre a primeira mensagem angélica. Porque ela está conectada diretamente com o livro de Daniel, que trata com o juízo pré-advento, a expiação. E esta mensagem é uma mensagem evangélica perfeitamente. Inclusive porque em Apocalipse ele diz que o mistério de Deus, né, foi anunciado, e aqui está o verbo evangelizar, aos profetas. Então, Deus anunciou o plano da salvação, né, como boas novas aos profetas. Eles também são evangélicos. Aí você pergunta, pastor, que diferença isso faz? A diferença é mais ou menos assim. Se os adventistas pregarem só a mensagem do juízo, não estão pregando o evangelho. Se os adventistas, por outro lado, pregarem só o evangelho, igual os evangélicos, eles também não estão pregando a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem depende de pregar o evangelho no contexto da mensagem profética. Então, a evangelização do povo de Deus, né, se reveste de um significado especial. Não é simplesmente anunciar que Jesus ama as pessoas, que ele morreu por elas. É anunciar que ele está dentro do santuário, ele está procedendo, né, o juízo de investigação, a expiação. É anunciar que esta mensagem de salvação foi dada pelos profetas, né? E que a mensagem dos profetas e o evangelho são a mesma coisa. É muito complicado quando as pessoas pensam, né, que Jesus está fazendo um juízo, sabe, investigando o caso delas, sem dizer para elas que elas podem ser completamente absolvidas, né, nesse juízo pelo sangue de Cristo. E ser uma pregação legalística e sem esperança. Se não disser que elas podem ser absolvidas pelo sangue de Cristo. Por outro lado, né, se as pessoas proclamam simplesmente que Jesus ama o mundo todo, né, que Jesus morreu pelas pessoas que estão em pecado, isto também não vai resolver o problema delas. Então, um evangelho eterno, um livro de Daniel aberto, né, para o povo de Deus proclamar. Outra coisa que quero mostrar para vocês. Nós falamos de Daniel 10, Apocalipse 10. Então, o anjo tem um livrinho aberto. O anjo faz um juramento por aquele que vive pelos séculos dos séculos, de que não haverá mais tempo. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós nos lembramos, né, de Daniel 12, que lá tem um anjo também que faz um juramento por aquele que vive eternamente. Só que lá, em Daniel 12, né, tem um livro que está selado, fechado. E aí há um juramento dizendo que algumas bênçãos serão derramadas, serão conquistadas, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 12. E então se cumprirá o mistério, né, de Deus que foi revelado aos profetas. E aí, novamente, os 2 textos se aproximam, sabe? Então, observem, se aqui, né, nesta comparação de Apocalipse 10 com Apocalipse 14, nós compreendemos a natureza da primeira mensagem angélica, o que é esta mensagem? Nesta segunda comparação aqui com Daniel 12, né, nós compreendemos quando é que esta mensagem começa a ser pregada. Então, vamos estudar o tema. Daniel teve a visão do capítulo 8 e não entendeu. E aí Deus falou assim, não, ela se refere ao tempo do fim, Daniel. Você não vai entender.
você vai selar esta visão, quer dizer, vai deixar ela fechada. E aí ele termina o livro, né, com essa nota. E diz que o livro está selado até o tempo do fim. Daniel 8 e Daniel 12, né, tem esta afirmação. Então, observe bem, quando estamos em Daniel 12, né, aí tem a menção ao livramento do povo de Deus no tempo de angústia. É a primeira bênção. Então, haverá um tempo de angústia como nunca houve, né? Mas nesse tempo será livrado o povo de Deus, por Miguel, o grande príncipe, que é Jesus. Segundo, diz que aqueles que dormem no pó vão ressuscitar, inclusive Daniel. E terceiro, versículos 3 e 4, né, diz que o livro de Daniel será aberto, será compreendido. Os sábios vão entender e a ciência acerca do livro vai se multiplicar. Bom, então quando essas três coisas são mencionadas, aí aparecem dois anjos, né? Tem um na terra e um no mar. E um deles pergunta assim: quando serão essas maravilhas? Quando se cumprirão essas maravilhas? Que maravilhas? O livramento do povo de Deus, a ressurreição e a compreensão do livro de Daniel. A ordem está meio invertida. E a resposta que o anjo dá é: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse período, né, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é o período mais clarificado em Daniel e Apocalipse. Para não entrar em muito detalhe, ele começa em 538, vai até 1798, 1260 dias-anos, ou 3 anos e meio proféticos. Né? Então, irmãos, o que hoje estava dizendo, né, na visão de Daniel 12, é que após o período de 1798, então viria o entendimento do livro de Daniel. O livro seria aberto. Depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Guilherme Miller começa a estudar o livro de Daniel exatamente, né, no início do século XIX. 1820, por ali, ele estava começando, né, a estudar o livro de Daniel. E a mente dele começou a se abrir para desvendar a profecia de Daniel 8,14. Muito bem, agora observe, em Daniel 10, o anjo está com o livrinho aberto. Né? Então, aqui tem um livro selado, em Daniel 12, e aqui tem um livro aberto. Aqui tem um juramento por aquele que vive eternamente, aqui um juramento por aquele que vive eternamente. Então, a profecia de Apocalipse 10 está continuando, né, a profecia de Apocalipse 12, de Daniel 12. A visão de Apocalipse 10 está desdobrando, né, o assunto de Daniel 12. E aí tem um juramento de novo, né? Em Daniel, o juramento é de que isto vai ocorrer após 1260 anos. Os 1260 anos. O juramento em Apocalipse 10 é de que não haverá mais tempo. Veja que coincidência interessante, né? Quer dizer, os profetas estão dialogando. Daniel 12 diz assim: o entendimento da mensagem profética, do juízo, será depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O anjo em Apocalipse 10 faz um juramento e diz assim: não haverá mais tempo. Ora, em Daniel 12, tempo, né, é um período profético, estabelecido pela visão profética. Então, 1260 anos, 2300 anos, são períodos proféticos, tempos proféticos. E aí, em Apocalipse 10, o anjo diz: não haverá mais tempo. A Bíblia a Almeida traduz como demora, mas a palavra grega é cronos, é tempo mesmo. Né? Não haverá mais tempo. Aí Ellen White diz assim: o que o anjo quer dizer é que a partir de 1844 não tem mais período profético. Esses que são de dia-ano. Dia-ano. Então, não tem mais. Quer dizer, quando o livro de Daniel é aberto e a profecia dos 2.300 dias-anos é compreendida, os períodos proféticos terminam. E daí até a volta de Jesus é um período, é um tempo, né, que não há marcação para ele. Não tem delimitação.
é conforme a misericórdia de Deus e conforme as escolhas humanas. Muito bem, então quando é que a primeira mensagem começa a ser proclamada? Se o anjo de Apocalipse 14 tem o Evangelho Eterno, que é o mesmo livrinho aberto, então esse livrinho aberto, né, é o livro de Daniel, compreendido pelos primeiros adventistas na década de 1820, 1830, 1840. Eles compreenderam parcialmente, mas começaram a compreender. Então, a primeira mensagem começa no contexto de 1844, e esta mensagem é a mensagem do Evangelho Eterno no contexto profético. Então, irmãos, é nesse movimento, né, que nós estamos envolvidos. É nesta missão de proclamar o Evangelho desde 1844, né, que nós, como povo de Deus, estamos envolvidos. Muito bem, quando nós falamos das 3 mensagens, nós chegamos no Apocalipse e percebemos que há uma repetição. A repetição é assim: em Apocalipse 14, o segundo anjo proclama a queda de Babilônia. Mas daí aparece um outro anjo em Apocalipse 18, né, que proclama a mesma queda de Babilônia. E aí nós precisamos de compreender qual é a relação, né, entre estas passagens. Eu vou mudar para esta página aqui e vou mostrar para você. Veja, aqui nós temos Apocalipse 14 e as 3 mensagens. A primeira, temei a Deus, porque é chegada a hora do juízo. É a mensagem de Daniel. O segundo, caiu a grande Babilônia. E o terceiro, se alguém adora a besta e a sua imagem, beberá do cálice ou do vinho da cólera de Deus. Essas são as 3 mensagens. Elas começam a ser proclamadas no contexto de 1844. Mas por que o anjo de Apocalipse 18, né, repete a mensagem do segundo anjo? O segundo diz, caiu grande Babilônia. O de Apocalipse 18 diz, caiu a grande Babilônia. Muito bem, então, aqui, irmãos, nós devemos observar alguns detalhes. É interessante como que a Bíblia é detalhista. Deus é. E às vezes, com uma palavrinha aqui e outra ali, a gente percebe grandes coisas que Deus está falando para nós. Então, observem que os 3 anjos, assim como o anjo de Apocalipse 10, né, representa o povo de Deus na missão de proclamar a mensagem profética desde 1844. Então, o primeiro anjo é o povo de Deus, o segundo anjo é o povo de Deus, o terceiro anjo é o povo de Deus. Quem prega esta mensagem não são anjos, são seres humanos. Esse outro anjo que aparece em Apocalipse 18, né, representa o mesmo povo de Deus. Porque ele diz assim, vi descer do céu outro anjo. Então ele vê um no céu, o segundo no céu, o terceiro no céu, aí ele fala assim, vi outro anjo descer do céu. Mas esse tem uma distinção, né? Ele tem grande autoridade. E a terra fica iluminada com a sua glória. Muito bem, então o detalhe que eu quero mostrar para você é, observe que o primeiro anjo, né, com a mensagem do juízo, ele proclama em grande voz. Está aqui a expressão grega, né? Phone megale. Então, é como se o povo de Deus, no contexto da primeira mensagem, dissesse assim, em alto e bom som, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu e a terra. Em grande voz. O segundo vem, no mesmo contexto, ele fala assim, caiu a grande Babilônia. Baixinho. O terceiro vem, também em grande voz, e diz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca, né? Beberá do vinho da cólera de Deus. Então, o primeiro e o terceiro falam em grande voz. Aqui, a expressão, aí no versículo 6 e 7, Apocalipse 14. O terceiro, em grande voz. Mas o segundo não fala em grande voz. Simplesmente o texto diz, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo. Olha, então aí está o segredo, né? Esta parte da mensagem, que não é dada de forma clara, poderosa, em alto e bom som, ela é dada de novo no fim do tempo. E aí a visão de Apocalipse 18 retrata isso. Porque aí esse anjo que desce com grande autoridade diz que ele proclama com poderosa voz.
caiu a grande Babilônia. Poderosa voz, é mais do que grande voz. Então, se o anjo de Apocalipse 18 representa o mesmo povo de Deus, né, isso significa, irmãos, que no contexto desta mensagem de Apocalipse 18, o povo de Deus é revestido de grande autoridade. Mas como assim? Sim, o povo de Deus, que é um povo discreto na terra, é um povo discreto no seu trabalho, será revestido de grande autoridade e ele passa a enfrentar a situação com ousadia, com coragem, com destemor, no batismo do Espírito Santo, para proclamar em alto e bom som a mensagem que ao longo da história tem sido proclamada de forma muito discreta, a queda de Babilônia. Percebem? Então, as três mensagens representam a mensagem do povo de Deus, e a mensagem de Apocalipse 18, do alto clamor, representa o povo de Deus sob o batismo do Espírito Santo. E aí, então, cheio de coragem, de destemor, para proclamar em poderosa voz a queda de Babilônia. Outro ponto que destaco para vocês. Em Apocalipse 14, né, o anjo diz, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Mas em Apocalipse 18, ele diz, a Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Então, a queda de Babilônia, no contexto do alto clamor, é proclamada, né, com a menção adicional das corrupções da Babilônia. Essas são palavras de Ellen White no Grande Conflito. Então, o povo de Deus proclama a queda de Babilônia de forma discreta ao longo da história, mas no fim do tempo, né, vai proclamar em poderosa voz, incluindo a denúncia dos pecados de Babilônia. Ela tem de ser desmascarada. Ela tem de ser colocada debaixo da luz, né, para as pessoas perceberem os seus pecados e conseguirem sair dela. É por isso que vem a voz, né, do céu e diz assim, retirai-vos dela, povo meu. Mas como as pessoas vão se retirar de Babilônia se elas continuam confiando em Babilônia? Essa confiança será quebrada quando a Babilônia for desmascarada, no contexto do alto clamor. Muito bem, irmãos e irmãs. Então, esses são alguns aspectos, né, importantes de Apocalipse 14 para nós. As três mensagens começam a ser proclamadas no contexto de 1844. Elas são a mensagem profética do povo de Deus. É um povo que proclama o evangelho, mas não é o evangelho qualquer, pura e simplesmente, né? É o evangelho no contexto da mensagem profética. Em terceiro lugar, esta mensagem vem crescendo ao longo da história desde 1844, mas ela caminha para uma ascensão, para uma distinção, né? Para um enfoque poderoso no tempo do fim, ou no fim do tempo, com o batismo do Espírito Santo. E aí nós temos de compreender muito claramente, né, o que é a missão do povo de Deus. É proclamar o evangelho e a mensagem profética. E no fim do tempo, no batismo do Espírito, o povo de Deus deverá desmascarar a Babilônia. E ela vai no conflito e diz assim, todos os seus pecados serão denunciados. É verdade que basta que você pregue claramente a verdade, né, e o erro já ficará desmascarado. Mas esta verdade tem de ser pregada claramente, objetivamente, de forma ousada. Ousada, assim, sob o batismo do Espírito. Né? E então, esta pregação da verdade, de forma clara, contundente, vai desmascarar a Babilônia. E aí, irmãos, o antagonismo de Babilônia contra o povo de Deus será um resultado natural. Os judeus perseguiram a Cristo, né? Porque ele denunciou os pecados deles. Babilônia vai perseguir o povo de Deus quando esse povo denunciar os pecados dela. E isso é parte da pregação, então, do povo de Deus nesse contexto. Então, veja, os três anjos, um movimento histórico, presente, objetivo, mas discreto. O quarto anjo, em Apocalipse 18, é um movimento contundente. Abala as estruturas da terra. A terra é iluminada com a glória desse anjo.
Esse anjo não é um ser celestial. Esse anjo representa o povo de Deus, investido de grande autoridade. Então, através da televisão, da internet, do testemunho pessoal, livros e revistas, através das redes sociais, o povo de Deus assumirá grande autoridade em proclamar a mensagem profética no contexto do batismo do Espírito Santo. Eu espero que você seja parte desse grande movimento, que você esteja inteiramente envolvido nele e que você possa, no batismo do Espírito, né, assumir claramente a sua posição, o seu lado, né, no grande conflito cósmico. Deixa eu terminar, então, com uma menção de 2 textos de Ellen White importantes para nós. Ela fala do autoclamor como exemplificado no clamor da meia-noite, que foi o movimento, né, do povo de Deus de março de 1844 até outubro. Então, naquele período, né, de março de 44 até outubro, eles pregaram a segunda vinda de Cristo, né, com grande poder, com muita convicção. Eles refizeram os cálculos, né, chegaram à conclusão de que Jesus vinha em 22 de outubro de 1844. E então os pregadores, os homens, as mulheres, os jovens, né, se lançaram de corpo e alma naquela missão. E aí, olha só as palavras dela, né? Entre a primavera de 1844, que é março, e o outono, até outubro, ergueu-se o clamor nas próprias palavras da Escritura. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Gente, olha, Ellen White diz que esse foi o ano mais feliz da vida dela. Por estar vivendo na expectativa de ver Jesus dali a alguns meses, dali a algumas semanas, né? Dali a alguns dias. Olha só, Zina, não foi quando ela se casou com o Tiago White, né? Não foi quando ela teve os filhos, né? O ano mais feliz da vida dela, diz que foi 1844. A expectativa de ver Jesus. Então, o clamor se ergueu. Eles estavam pregando, né? Desde 1827, Guilherme Miller pregando, o povo entusiasmado. Mas em março de 44, né? Esse movimento se revestiu assim de um poder extraordinário. E aí olha o que ela diz ainda. Em toda parte do país, o clamor foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo de Deus ficasse completamente desperto. Completamente desperto. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a uma experiência vívida com Deus. E aí, gente, nós podemos dizer que se Jesus tivesse vindo em 1844, o povo dele estava pronto para ir com ele para o céu. Porque o clamor da meia-noite, né, essa proclamação da segunda vinda, com muita convicção, com muita certeza, né, levou o povo de Deus ao exame profundo do coração, da vida, né, e se tornou completamente despertado. Estava preparado para a segunda vinda de Cristo. O alto clamor nos últimos dias sobre o batismo do Espírito Santo, né, declarando a queda de Babilônia, proclamando o sábado, vai ser uma mensagem anunciando a segunda vinda de Cristo, uma mensagem tão poderosa que vai também de vila em vila, de cidade em cidade, e vai despertar o povo de Deus. E nós devemos chegar, né, a esse mesmo nível, sabe, da comunhão, da expectativa da segunda vinda, que os adventistas mileritas vivenciaram em 1844. Que Deus te abençoe, que você seja um crente fiel das 3 mensagens, que você seja uma testemunha desta mensagem, e que enquanto você a proclama, você seja purificado nessa proclamação, preparando-se, né, para encontrar Jesus e vê-lo em glória e majestade. O povo de Deus tem que ser despertado. O tempo pode estar muito mais avançado do que nós imaginamos. O povo de Deus tem que ser despertado, porque Jesus se aproxima. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de conhecermos a mensagem profética, que abre os nossos olhos para compreendermos o futuro e a chegada iminente do teu reino. Amém. Abençoa a tua igreja aqui reunida, através da tecnologia, que nós possamos estar com o nosso coração unido, na mesma esperança, na mesma fé, para proclamar a segunda vinda do Senhor
em glória e majestade. Amém. Abençoa, Pai, as pessoas que estão enfermas, cuida daqueles que estão acamados, que a tua mão possa socorrer, salvar e curar o teu povo pela tua graça. Amém, E que o Senhor possa despertar, ó Pai, a tua igreja para o tempo em que vivemos, para a necessidade do exame profundo do coração, para buscarmos uma comunhão íntima com o Senhor Amém. e para nos dedicarmos de corpo e alma, com todos os nossos talentos e recursos, a anunciar que o Senhor em breve retornará em glória e majestade. Amém. Abençoa este ministério diante do Senhor, diante do trono, diante do altar, e que as orações aqui sejam ouvidas no teu trono de graça, e que esse ministério possa crescer, influenciando as pessoas para o bem, para o teu reino e para a consagração de suas vidas a cada dia. Amém. Nas tuas mãos nós nos colocamos mais uma vez. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.